Paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciando aqui, tá? Qual é o nosso desafio agora, né? A gente encerrou o livro de Atos na Escola Bíblica Dominical e a gente está agora iniciando o livro de 1 Timóteo, né? A carta que Paulo escreveu a 1 Timóteo. Então, o que é que a gente vai tentar linkar aqui? A gente vai tentar falar sobre o autor dessa carta, que é Paulo, né? A legitimidade, a gente vai falar sobre o destinatário da carta, que é Timóteo. O contexto histórico é porque o livro de Atos ele encerra ali de uma maneira um tanto quanto inconclusiva na perspectiva histórica, tá? Lucas ele não esclarece o que aconteceu com Paulo, então a gente vai fazer alguns apontamentos bíblicos e outros históricos, é, tentando explicar o que aconteceu até, de fato, a confecção dessa carta de 1 Timóteo, as cartas pastorais como um todo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta para Tito também, certo? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa importante que a gente já tem que falar logo de cara é que as escrituras por si só, elas são suficientes, elas são o que é essencial, o que é único para que qualquer pessoa consiga entender o plano da salvação e de pregar o evangelho, a escritura, a nossa palavra de Deus, ela é suficiente e que a gente não precisa de qualquer outro ramo do conhecimento, arqueologia, geografia, história, línguas originais, para que isso se consolide. A Bíblia não se apoia em qualquer outro ramo do conhecimento, ela é suficientemente plena, tá certo? Então, isso é um ponto que a gente tem que destacar logo de cara. Mas, Paulinho, é o seguinte, você traz aqui muitas observações do ponto de vista de geografia, a gente estuda muito mapa aqui, a gente traz também a perspectiva histórica, eu eh, gosto muito do livro de F. F. Bruce, a gente quando vai fazer a exposição bíblica, a gente traz alguns conceitos da tradução grega de algumas palavras para que a gente faça a exegese da melhor forma possível. Então, assim, é o seguinte, pessoal. A gente tem que entender que, do ponto de vista da graça salvadora, de se alimentar da palavra de Deus, né, e de pregar o evangelho, a Bíblia, ela é muito mais do que suficiente, tá certo? E que, por exemplo, Pedro, que era um pescador, diferente de Paulo, que era um erudito, que falava pelo menos aí umas 3 ou 4 línguas, Pedro, ele foi um dos pilares da igreja, certo? E não era um cara, por assim dizer, letrado. Então, não é sobre intelectualidade, entendeu? É sobre compromisso com Deus. E a Reforma Protestante, né, 1517, ela deixou isso muito claro, né? O retorno à palavra e aí uma das 5 solas, né? É sola a Escritura, né? Então tem só Jesus Cristo, só a graça, só a fé, glória somente a Deus e só a Escritura, tá bom? Os outros ramos de conhecimento, ele nos ajuda a um entendimento? Sim, ele nos ajuda, mas não são essenciais e a gente traz aqui para vocês, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de estudo, certo? Mas a gente, ao mesmo tempo, deixa claro que ele não é o essencial e nem a palavra de Deus se apoia nele, certo? Pelo contrário, a palavra de Deus por si só, ela já é plena, tá bom? Então, dito isto, né, deixando isso bem claro, vamos continuar agora. Achei bem interessante, porque essa curiosidade aqui, que Paul Enton, que é um teólogo alemão, ele foi o primeiro que cunhou o termo epístolas pastorais em 1723, século XVIII, né, se referindo a Tito e 1º e 2 Timóteo, né? Ele foi adepto de um movimento chamado de pietismo, né? Então, eh, ele envolveu o cristianismo, digamos assim, dentro de aspectos relacionados à assistência social, ao ensino, e isso caracterizou um movimento lá na Alemanha, na Universidade de Halle, se eu não estiver enganado, chamado de pietismo, tá bom? Então, esse cara foi bem relevante do ponto de vista de difusão do evangelho, Paul Enton. O que é que trata esse livro de 1 Timóteo? Primeiro, orientação a ministros e vida eclesiástica. Então, é um livro que, numa perspectiva inicial, traz orientação a lideranças, traz orientação ali da vida e do proceder dentro da igreja. É um livro super atual, tá?
e que a gente vai discutindo os pontos dele aqui ao longo da apresentação. Primeira coisa que a gente vai comentar aqui, que eu quero deixar bem claro logo de início, logo de cara, né? Paulo ele era inocente, tá certo? Desde quando ele saiu lá de Cesareia, em Atos 26, houve ali uma, uma consultoria do procurador da Judéia chamado de Festo Agripa, que era um rei judeu, era um governador judeu ali de uma região próxima da Judéia, das terras de Bazã, e Festo ele consulta esse Agripa, que entendia muito das questões judaicas. Paulo estava sendo acusado pelos judeus, né? E aí ele se manifesta dizendo, olha, bem que Paulo poderia ser solto se Paulo não tivesse apelado para César. Então ali ele já dá o veredito dele para o procurador romano, que era Festo, falando que Paulo era inocente. E não só isso, depois que Paulo chega em Roma, né, passa por maus bocados, a gente vai conversar ainda um pouquinho sobre isso, ele pregando para os judeus de Roma, esses disseram que, olha, não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então, em todo o livro de Atos, a gente encontra sim perseguição dos judeus contra Paulo, mas eh, assim, diante dos tribunais, diante das autoridades romanas, a gente não vê nenhum crime cometido por Paulo, nada que possa pesar em desfavor de Paulo que o condenasse, tá certo? Então, a primeira coisa que é importante a gente dizer, né, Paulo, ele vai para uma prisão domiciliar, a gente vai ver daqui a pouco, mas ele era inocente, tá bom? E aí é o que eu acabei de dizer. Como é que termina o livro de Atos, né? Capítulo 28. Ele termina dizendo que Paulo morava por sua conta, né? E tinha a companhia de um soldado que o guardava. Então, Paulo ele estava ali numa prisão domiciliar. E no versículo 30 a Bíblia diz que ele fica por 2 anos, né? Permaneceu na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam. Então, Paulo pregava ali na sua casa, né? Tinha essa concessão, né? E aí fica a pergunta, né, no final do livro de Atos, né? Ele ficou lá por 2 anos, morava por sua conta, e era uma casa alugada, e tinha um soldado lá que não permitia ele ir e vir do jeito que ele gostaria, né? Tinha um certo regramento. Mas o que aconteceu com Paulo? Durante esses 2 anos, ele estava lá nessa prisão domiciliar porque tinha sido julgado, né? Ou ele estava lá esperando para ser julgado, né? Depois que desses 2 anos ele foi condenado, foi isso que aconteceu, e ele foi executado em seguida, ou ele foi exposto em liberdade, né? Sua causa foi julgada ou prescreveu. Então quer dizer o quê? Os acusadores de Paulo, eles, segundo o F.F. Bruce, eles tinham um prazo de 18 meses para comparecer e manifestar a acusação. Isso era uma coisa muito séria na perspectiva romana. Então esses acusadores compareceram ou não, ou o caso prescreveu, né? Paulo foi condenado ou absolvido? Se os acusadores compareceram, ele teria sido condenado ou, em razão da conjuntura romana que entendia que ele era inocente, ele foi absolvido, né? Foi Nero quem o julgou, Paulo apelou para César, né? No governo anterior, segundo F.F. Bruce, era muito comum que Cláudio julgasse os casos, né, onde tinha esses apelos para César. Mas Nero, nos seus 8 primeiros anos, ele não tinha o costume de julgar esses tipos de causa, apesar de que fez em algumas situações. Mas era incomum ele fazer esse julgamento. Será que ele foi julgado por um representante da guarda pretoriana, que era o imediato de César ali, de Nero? Então a gente não sabe e fica algumas dúvidas aqui do que aconteceu, né? Depois desses 2 anos aqui, Paulo foi executado, foi solto. O que teria acontecido com Paulo? A Bíblia, ela nos traz alguns apontamentos, mas primeiro vamos ver aqui o que aqui a história nos fala, né? Nesse cenário. Vamos lá. Nero era o imperador, tá certo? Nesse período, tanto do período que Paulo foi preso em Jerusalém, em Cesareia, ficou 2 anos preso em Cesareia, e também quando ele chegou a Roma. E o período, o espírito cultural, o Zeitgeist, né? Ele era Pax Romana, ou seja, os romanos, dentro das suas áreas de dominação, o que eles não queriam era arruaça, era confusão, era alvoroço. Enquanto se mantivesse a paz ali, estava tudo certo. Os romanos, eles não ligavam para o cristianismo, certo? Para os aspectos religiosos. Então, eles tinham um alto poderio militar e, a partir disso, eles promoviam a paz. Eles, através da ameaça, promoviam a paz e isso favoreceu muitas coisas. Primeiro, a difusão do comércio.
né, o comércio ficou mais seguro para ser realizado a partir da Pax Romana. E o segundo, né, aí a gente entra em outros aspectos como a plenitude dos tempos, mas, por exemplo, a difusão do cristianismo, as viagens missionárias de Paulo, elas só puderam ser executadas de uma maneira mais segura porque existia um poderio militar que garantia que em todos aqueles locais visitados por Paulo existia uma presença militar que garantia segurança. Então, a Pax Romana ela também foi importante do ponto de vista da difusão do evangelho e tanto é verdade que Paulo ele não era considerado um inimigo, ele não era considerado um preso ali perigoso, tanto é que ele estava numa prisão domiciliar, tá certo? Então ele não estava numa masmorra, né, num cárcere, ele estava numa casa. E aí vamos relembrar aqui alguns fatos, né? Primeiro, a saída de Cesareia, ainda no governo aqui de Pórcio Festo, procurador da Judéia, ele define a saída de Paulo de Cesareia em direção a Roma, né, em 60 depois de Cristo, e ainda em 60 a gente investiu um bom tempo aqui falando sobre o naufrágio que aconteceu ali na ilha de Malta, certo? E a partir disso, em 61 Paulo chega a Roma e a gente já viu que ele fica ali preso numa espécie de prisão domiciliar, né? Ainda aqui no governo do imperador Nero, tá bom? E ele fica preso durante dois anos, a Bíblia nos informa isso, e depois, supostamente, a história nos aponta, a maior parte dos comentaristas bíblicos, ele é solto. E aí a gente tem alguns fatos históricos aqui, como esse grande incêndio de Roma, que é relevante a gente comentar aqui, certo? Nero, ele era um imperador que historicamente, né, Tácito, ele era o imperador romano com maior, ele era o historiador romano mais, digamos assim, relevante, né? E ele dá algumas informações sobre Nero, importantes. Primeiro, né, Nero ele era considerado sanguinário, ele era considerado cruel. Nero matou a própria mãe sob o pretexto de que a mãe estava conspirando para colocar o irmão no lugar dele. Nero matou a própria esposa porque queria alçar a sua amante à esposa. Nero matou amigos íntimos. Então, o que aconteceu? Quando houve um incêndio em Roma, Nero não estava em Roma, e a informação que a gente tem histórica é que 2/3 da cidade de Roma queimou. De 14 bairros, 10 queimaram. Somente 4 bairros não queimaram. E aí 4 desses bairros, eles tinham, e aí os 4 bairros, eles tinham uma densidade demográfica de cristãos muito alta. Então, o Nero, querendo desviar o foco ali de político da situação, porque a elite de Roma não gostava dele e o cobrava, Nero ele responsabilizou os cristãos, porque 4 dos bairros tinham uma densidade demográfica muito alta de cristãos, ele responsabilizou os cristãos pelos incêndios, e a partir de 64 depois de Cristo, aquela situação de Pax Romana em relação aos cristãos, ela é rompida, e inicia-se aqui a partir do imperador, a partir do grande incêndio de Roma, no governo do imperador Nero, a perseguição aos cristãos, e aí a gente tem os relatos históricos de cruzes de madeira que eram incontáveis sendo construídas e de cristãos sendo queimados vivos, certo? Para poder, de alguma forma ali, ter esse bode expiatório, né? Um culpado para aquele fato que aconteceu em Roma, tá certo? E aí em 67 a gente não é informação, isso é um informe. Paulo teria sido capturado em Troade, pelos relatos que a gente tem na sua segunda carta. É possível que ele tenha sido capturado em Troade, ali na Ásia, na região da Ásia, né, país da Ásia Menor, e sido recolhido para Roma no cárcere Mamertino e teria sido lá martirizado, né, decapitado em 67 depois de Cristo. Então, dito isto, o aspecto histórico aí consolidado, a gente pressupõe que as coisas aconteceram da perspectiva aqui de confecção de cartas bíblicas, a gente pressupõe que se sucederam da seguinte forma. Nessa primeira prisão domiciliar, certo? Paulo teria escrevido 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, no período da prisão, tá certo? E aí, em seguida, ele é solto, como a Bíblia mesmo relata, e ele, no período que ficou solto, fez uma série de viagens à Macedônia, a,
a Mileto, teria ido à Espanha ou não, a Bíblia não fala, mas muitos dos cristãos da segunda geração informam que tem nos seus registros que Paulo teria ido para a Espanha, certo? E aí ele escreve as cartas de 1 Timóteo e Tito, tá bom? E por fim, depois ele é preso, e no cárcere Mamertino, lá em Roma, na segunda prisão, ele teria escrevido aqui a segunda carta a Timóteo, certo? Seu filho na fé, amigo, cooperador, tá bom? E Paulinho, como é que você consegue apontar biblicamente vislumbres, apontando sobre essas viagens de Paulo, sobre as libertações, sobre a libertação da primeira prisão, né, e o segundo cárcere, né? Então vamos ver o que é que a Bíblia ela nos aponta que pode nos dar esses indícios. Filipenses 1, 13 e 14, primeiro, fala do momento que Paulo escreveu, Paulo estava na sua prisão domiciliar. Então, aqui em Roma, né, nessa condição, Paulo escreve 4 cartas, uma delas é para Filipos, né, para a igreja na cidade de Filipos. E aí ele fala aqui no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele fala das cadeias dele, né? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo, em razão da sua cadeia ali, das suas algemas, ele servia como exemplo, né, e motivação para que as pessoas falassem ainda com mais afinco de Deus, da palavra de Deus, de Jesus. Outra carta que ele escreveu aqui durante a sua primeira prisão a domiciliar foi para Filemon, o irmão Filemon que residia em Colosso, né, na cidade de Colosso. Né, na oportunidade, aqui a Bíblia nos conta que, versículo 9: eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo teria que, nessa época, né, se ele diz que é velho, ele teria que entre 55 e 60 anos. Né? Então, é uma carta pessoal aqui para Filemon, né, pedindo que o fugitivo, o escravo Onésimo, né, fosse recebido como irmão em Cristo Jesus, certo? Então, aqui Paulo mediando uma reconciliação entre o seu senhor e o seu escravo, e dizendo aqui nesse momento que era velho, naquele momento ali da primeira prisão. Nesse texto aqui de Filipenses, Paulo ele expressa o desejo de ser libertado da primeira prisão, tá certo? O que é que ele diz? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, ou seja, pela igreja de Filipos, né, é mais necessário permanecer na carne, permanecer aqui, né, nesse mundo aqui físico. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Ó, ele começa a ter expectativa de que ia voltar lá, em Filipos, para o vosso progresso e gozo da fé. Aí 26 ele fala: a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Então, Paulo aqui, ele aguarda voltar para a cidade de Filipos, né, na Macedônia. Então, ele escreve aos filipenses na primeira prisão, nessa perspectiva, aguardando ali ser libertado. Ele tinha ali digamos assim, a perspectiva de ser libertado. Quando é que a gente vê que de fato ele foi libertado da primeira prisão e, por exemplo, não foi executado, como a gente discutiu anteriormente? Na carta de 2 Timóteo a gente vê isso. Já no cárcere, Paulo ele faz menção à sua primeira prisão. Ele diz, olha, no versículo 16: na minha primeira defesa, na minha primeira prisão, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Ele está falando dos irmãos dele, os cooperadores, né? E em 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Então, Paulo, ele fala que nesse momento da primeira defesa dele, ele foi libertado da boca do leão, ou seja, depois daqueles 2 anos relatados em Atos, ele foi liberto dessa primeira prisão, certo? Então, é isso que o capítulo aí de capítulo 4 de 2 Timóteo ele está nos informando. E aí, depois que ele é liberto dessa primeira prisão, Paulo teria feito algumas viagens e que a Bíblia nos relata, principalmente em Timóteo e Tito, né?
E aí 1 Timóteo 1,3 diz, olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo, ele manda uma carta para Timóteo dizendo que está rumo à Macedônia, tá certo? E esse no momento que depois da primeira libertação. Na segunda libertação, na segunda carta a Timóteo, no momento que ele estava preso no cárcere em Roma, ele fala: quanto a Trófimo, que era de Éfeso, né? Deixei o doente em Mileto. Então, assim, ele fala que passou em Mileto. Mileto é na Ásia Menor, né? Na Ásia, na província da Ásia. Também pertinho de Éfeso. Então, muito provavelmente, Paulo passou em Éfeso, tá certo? É, vamos lá. E aí Tito também tem algumas informações aqui. Por esta causa te deixei em Creta. Olha, ele informando que deixou Tito em Creta, né? Então deixou Tito em Creta quando, né? Então a gente entende dentro da interpretação dos comentaristas que foi durante a segunda viagem, tá bom? Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, e constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Outra informação, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis. Tíquico era sempre o pastor que substituía os pastores instituídos por Paulo, né? Então, Nicópolis ela ficava ali na região da Dalmácia, mais ou menos ali, né, nos Balcãs, ali perto do mar, no mar Adriático. Ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali, tá certo? Então, superado essa parte aqui, de alguns locais que Paulo visitou ali depois que se foi solto da primeira prisão. E aí a gente tem aqui essas informações. Os comentaristas bíblicos, eles aqui nos informam que muito provavelmente Paulo ele escreveu da Macedônia as cartas de 1 Timóteo, que era o bispo de Éfeso, e a carta de Tito, que estava em Creta no momento que ele estava solto ali depois da sua primeira libertação. E, posteriormente, quando ele foi depois encarcerado na sua segunda prisão em Roma, ele escreve a última carta dele, que é a segunda de Timóteo, também enviada para Éfeso, certo? Onde Timóteo, mais uma vez digo, ele era o pastor, ele era o bispo de lá, tá bom? Aqui um resumo, depois de a gente já ter consolidado as nossas posições e feito os comentários bíblicos que nos dão apoio. Aqui, na primeira prisão em Roma, 2 anos, Paulo fica preso e ele escreve essas 4 cartas, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Acompanhantes e enviados, muito importante, Tíquico, ele foi quem entregou as cartas à cidade de Colosso, à cidade de Éfeso, e ele foi junto com o irmão Onésimo entregar a carta a Filemão, tá certo? É, deixa eu ver, Onésimo foi quem, né, o que se converteu durante a primeira prisão de Paulo, e ali Paulo escreve uma carta ao irmão Filemão que morava em Colossos, para que houvesse a reconciliação, digamos assim. Epafrodito era um irmão de Filipos, que foi entregar donativos financeiros para Paulo, em razão da primeira prisão, e fica doente, tem uma cura milagrosa, e depois ele é enviado de volta aqui para Filipenses, né? A igreja aqui da alegria, né? A igreja é, aqui que tinha um coração diferenciado, né? Filipos era diferenciado da igreja dos filipenses. Durante o período da liberdade, Paulo escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e Tito, certo? E na segunda prisão escreve a segunda carta a Timóteo, e aí finalizando aqui com seu martírio em 67 depois de Cristo, tá bom? Vamos passar aqui. Vamos discutir um pouquinho sobre essa autoria e legitimidade de Paulo. Primeiro, né? O próprio texto bíblico de 1 Timóteo, ele, no seu versículo 1, ele fala, ele traz Paulo como o autor, né? Paulo, ele se intitula o autor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, é o remetente, e no versículo 2 ele coloca o destinatário, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, a própria carta, ela já traz quem é o autor, tá bom? Um outro documento importantíssimo é o Cânon Muratoriano, né? Um padre de Milão, chamado de Ludovico Muratori, ele, em 1740, ele descobre um documento do século II. Na verdade, esse documento que ele descobriu era uma cópia, não lembro agora se em grego ou latim,
que era do século 4 ou 5, mas de um documento do século 2, do que era lido pelos cristãos do segundo século nas igrejas. E esse documento ele constava, esse cano muratoriano, ele constava os quatro evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a primeira e a segunda de João, Apocalipse de João, tinha também as 13 cartas paulinas, incluindo as pastorais, que a gente é o tema aqui da nossa discussão. Então, assim, esse cano muratoriano, em razão da datação dele, de ser do século II, ele era um documento muito contundente do ponto de vista de constatar a veracidade das cartas paulinas, certo? Então, esse era uma prova importante ali da legitimidade, né, da carta de 1 Timóteo. Além disso, os cristãos do segundo século e terceiro também, acho que Eusébio ele é do terceiro século, aqui é de segundo para terceiro, e aqui eu acho que Eusébio é de terceiro para o quarto século. Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia, todos eles citavam em suas obras, né, os textos bíblicos, os textos de 1 Timóteo. Então, os cristãos de segunda geração, digamos assim, os cristãos pós-apóstolos, nas igrejas da época, eles liam nas igrejas tanto o Antigo Testamento não tinha Novo Testamento, o cano não era fechado, né? Nessa época, o concílio acho que de Hipona e de Cartago, ele só foi lá em 380, 390, 390, 380, foi ali o cristianismo formalizado com o Edito de Tessalônica. O cristianismo ele foi formalizado como religião oficial do Império Romano, isso em 380 depois de Cristo. Mas em 390 e poucos, aí teve três concílios, o de Hipona e dois em Cartago, que confirmaram o cano católico, os 73 livros católicos. E aí a gente teve o Novo Testamento, né? Que inclusive, quando tem a Reforma Protestante, o cano do Novo Testamento permanece, né? O que mudou foi o do Antigo. Mas, do ponto de vista agora, porque a gente está conversando aqui, que fala de autoria e legitimidade, a gente tem os cristãos de segundo geração ali, né, de segundo para terceiro século, eles fazendo referência a 1 Timóteo, tá bom? Mas sempre tem as divergências, né? Então passa o cânon católico, passa ali, né, a Bíblia já tem Antigo e Novo Testamento, passa as reformas protestantes de 1517 ou 13, se não estiver enganado, o Martinho Lutero, afixa as 95 teses, e aí sim, nesse momento é mudado não o Novo Testamento, mas o Antigo, porque os reformadores eles fazem um retorno para as escrituras, e aí eles entendem que o cano judaico para o Antigo Testamento, ele é o que deve ser. Aí eles têm as confissões como base, as confissões de Westminster, a confissão belga, e a partir disso eles definem que o cano judaico, ele para o Antigo Testamento é o que deve ser aplicado, e aí sai de 73 livros para 66 livros, e os livros deuterocanônicos da Igreja Católica, eles sai da Bíblia protestante, né? Então, Tobias, primeiro, segundo Macabeus, todos esses livros eles saem a partir da Reforma Protestante, tá bom? Assim, o cânon do Antigo Testamento da judaico, né? Ele tem três agrupamentos, é formado por três agrupamentos de livros, né? A Torá, que é datada de 400 anos antes de Cristo, Nevuim e Ketuvim, né? O Nevuim é 200 anos antes de Cristo, são os livros dos profetas. E o Ketuvim são os livros poéticos, e tem Daniel também. E então, assim, que já foi datado ali do primeiro e segundo século. Então, são textos, do ponto de vista de datação, eh, mais consolidados, digamos assim, né? Então, como a ideia dos reformadores era voltar para as escrituras, e quando Paulo, os próprios apóstolos pregavam, eles pregavam sobre o Antigo Testamento, né? Todos eles, não vou dizer todos, mas assim, a grande maioria deles eram judeus, se não todos, se não estiver enganado aqui, e aí
eles pregavam em sinagogas. A vida de Paulo, do ponto de vista das viagens missionárias, tinha a estratégia de pregar em sinagogas nas diversas viagens que ele fez. E ele falava sobre a Tanakh, ele falava sobre a Bíblia judaica da época, né? Ele falava sobre eh, o que existia de textos judaicos. Então, não faz sentido, só que isso Paulo mostrava que apontava para Jesus. Então, os apóstolos eles vêm com a perspectiva de lançar fundamentos sobre a igreja, né, e escrever Bíblia. Eles vêm na perspectiva de criar doutrinas e a partir disso tem um período específico, né, dos apóstolos onde isso acontece. Paulo, Pedro, João, eles são apóstolos muito importantes que escrevem Bíblia, e passado esse período é fechado o cânon, os reformadores voltam do ponto de vista do Antigo Testamento para as Escrituras, né, trazendo o cânon judaico que era pregado pelos apóstolos, mas isso é papo para outro momento, porque aqui a gente está falando sobre as divergências, vamos lá, né? Então, passado toda essa questão do cânon católico, o cânon eh, ali protestante, né, a formação da Bíblia protestante e a ponderação e modificação da Bíblia protestante aqui a partir da Reforma, e ninguém tinha questionado aqui as cartas de 1 Timóteo, mas em discussões acadêmicas fizeram-se algumas ponderações aqui. Esse carinha chamado Christian Schmidt e Friedrich, eu não sei pronunciar isso aqui. Enfim. E já no século XIX aqui, ó, no início do século XIX, né? Então ninguém tinha questionado, católicos, protestantes, o Novo Testamento, mas nas discussões acadêmicas foi questionado, né? A primeira ponderação era sobre a questão eclesiástica. Ora, eles discutiam e questionavam por que é que eh, tipo, o livro de 1 Timóteo, ele traz uma série de orientações morais e éticas para que o camarada ele possa ser presbítero, diácono, bispo, né? E isso pressupõe, segundo esses divergentes aí, isso pressupõe uma estrutura de igreja mais organizada do que a do século I, quando teria sido escrita essa carta, né? Só que a gente tem que lembrar que no livro histórico de Atos, eh, desde a primeira viagem, quando Paulo ele passa por Listra, por Derbe, Antioquia da Pisídia, ele passa Perge, a região da Panfilha, a Bíblia fala que ele, na volta dessa viagem missionária, ele passava pelas cidades instituindo presbíteros, né, lideranças. Quando a Bíblia fala que acho que na terceira, ou na terceira viagem missionária, Paulo ele tem uma conversa em Mileto ali orientando bispos, presbíteros, fala sobre pastores também de Éfeso. Então, assim, o livro de Atos ele nos mostra que existia uma estrutura dentro daquelas igrejas que eram implantadas, tá certo? Então, desconstruindo esse argumento aí desses acadêmicos. Doutrinariamente, porque Paulo era um outro também questionamento. Porque Paulo ele escreve as cartas de Tessalonicenses, de 1 e 2 Coríntios, cartas mais coercitivas, ali mais exortativas, digamos assim, né? E escreve as cartas de Gálatas e Romanos, mais teológicas. Então, como é que agora ele está escrevendo uma carta que está sendo mais diretiva, uma carta mais voltada para a rotina dentro da vida da igreja, isso destoa demais do aspecto doutrinário de Paulo. Então, assim, a gente tem que entender que Paulo ele tem uma obra que é variada e que em determinado momento, dependendo da necessidade ali de cada igreja que era implantada, ele ia procurando escrever e orientar da forma que era necessária. Nesse momento, as cartas pastorais lhe pareceram, inclusive no próprio livro de Atos, quando ele sai de Mileto no final da terceira viagem, ele diz que do perigo dos falsos mestres, das falsas doutrinas, e isso agora parece que já aconteceu com essa carta de 1 Timóteo aqui. Me parece que o que ele tinha medo lá no livro de Atos, de fato, estava acontecendo lá na igreja de Éfeso. Então, assim,
Paulo ele escrevia de acordo com a necessidade do ponto de vista de lançar os fundamentos da igreja, tá certo? Então não se coaduna, não se alinha esse tipo de questionamento sobre o aspecto doutrinário de Paulo. Historicamente, porque Paulo, ele, dentro do livro de Atos, as viagens que foram realizadas não abrem espaço para que você entenda que houve essas descrições dos locais que Paulo teria viajado, que é citado no livro de 1 Timóteo, de 2 Timóteo e Tito, né, que a gente acabou de ver aqui, né? Ou o período que Paulo, após a primeira prisão, considerando, né, que ele teria sido solto, ele percorreu, também não faz sentido, porque ele teria que zigue-zaguear, passando entre Ásia, província da Ásia, província ali da Macedônia, ao sul, ilha de Creta. Então, assim, eles argumentam que ajustar historicamente o livro de Atos eh, e com as viagens de Paulo era um desafio, né? Só que, na verdade, eles não consolidaram o entendimento de que houve uma libertação ali da prisão e de que essas viagens elas teriam acontecido não na perspectiva do livro de Atos, mas pós-livro de Atos, tá certo? A questão linguística é a mais debatida e a crítica mais contundente, porque eles contabilizaram 130 palavras que não foram encontradas em outras cartas paulinas, né? 130 palavras que não foram encontradas em outras cartas paulinas. Ora, então quer dizer que se eu escrevo uma carta agora aqui, né, por exemplo, Paulo teria escrito a carta aos Gálatas após a sua primeira viagem com Barnabé. E ali, antes de ir para o Concílio de Jerusalém, com Tiago Justo, lá, Tiago, irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, né? Então, naquele momento lá que ele teria escrito a carta de Gálatas, sei lá, mais ou menos 46, 47 depois de Cristo. Aqui, a gente está falando aqui que essas cartas de primeiro, das cartas pastorais, teriam sido escritas depois de 62 depois de Cristo, né? Então, assim, eh, foram mais de 10 anos depois que essas cartas foram escritas, praticamente aí muito tempo depois. As experiências mudam, os locais mudaram, muitas perspectivas são diferentes, então é normal e natural que a linguística de uma carta, de algumas cartas, sejam diferentes de outras, tá certo? Porque simplesmente a gente tem influências diferentes naquele momento que a gente está escrevendo, tá bom? Então isso não desqualifica ali a legitimidade ou a autoria de Paulo dessa carta. E aí, não é eu que estou dizendo isso, mas uma série de outros teólogos, né, defenderam essa posição, combatendo esses divergentes e ali consolidando a posição da autoria e legitimidade dessas cartas que foram atestadas pelos cristãos lá de segunda geração, né, e fechado dentro dos cânones bíblicos. Então, é isso, tá bom? Então falamos demais sobre o remetente da carta. Agora vamos finalizar falando sobre o destinatário. Quem foi Timóteo, né? Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. 1 Timóteo 1,3 fala isso, né? Quando Paulo escreve, diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Diz assim: olha, fica aí em Éfeso ainda, para que você oriente, admoeste, aconselhe, para que você continue aí a fazer o teu trabalho. A fim de não ensinarem outra doutrina, era uma preocupação que Paulo tinha antes de ter saído de Éfeso lá, ele já tinha essa preocupação, tá certo? É, outra coisa, nascimento dele e os pais, né, de Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, né? Então, Paulo, ele chega a Derbe e Listra e ali encontra esse discípulo chamado Timóteo, que ele era filho de uma judia crente, mas de pai grego, tá certo? Então, assim, a gente entende que essa mãe de Timóteo, ela era cristã também, né? E o pai dele grego. E aí a formação religiosa, o versículo 5 de 2 Timóteo nos dá
um vislumbre aqui, ó. Pela recordação que guarda de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então Paulo não, desculpa, Timóteo ele tinha uma formação religiosa já de terceira geração, né? Ele já era o terceiro que tinha um ensinamento ali da Tanakh, dos regramentos judaicos, de uma maneira bem firme, né? Então, eh, a gente deve entender que Timóteo ele era um conhecedor, digamos assim, dos textos dos profetas, da Torá, né? Porque ele tinha aqui uma formação religiosa que já vinha da sua avó, tá bom? Marcas pessoais de Timóteo. Ele era um jovem, né? No 1 Timóteo 4,12 diz: Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Provavelmente Timóteo tinha aqui uns 30 e poucos anos, né? Que essa carta foi escrita no momento que que Paulo ele sai, né, da segunda prisão, tá certo? Então, Paulo fala aqui que ele era jovem, né? Outra coisa, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A gente tem que entender que existia um contexto histórico aqui, né? Então, não era timidez exatamente do ponto de vista ali de ação tímida, né? Mas era do ponto de vista aqui da perseguição que estava sendo promovida por Nero contra os cristãos e que Timóteo ele não se acovardasse, né? Que ele não ficasse tímido em razão de ter medo dessa represália de Nero, certo? E doente, não continues a beber somente a água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo, ele era uma pessoa, segundo aqui esse texto, que tinha frequentes enfermidades. Então, Timóteo, ele tinha tudo para dar errado, né? Era jovem, ele meio assim, tinha medo das coisas, né? E era doente, ele tinha algumas enfermidades. Mas, como era o relacionamento de Paulo e Timóteo, né? E aí a gente precisa comentar algumas coisas aqui. Tu, porém, tens seguido de perto, 2 Timóteo 3,10, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Então, ó, Paulo ele foi muito perseguido lá em Antioquia da Pisídia, e Icônio e Listra. Em Listra, ele foi de Deus a apedrejado e dado como morto, né? Em Listra. E a maioria dos comentários bíblicos aponta que Timóteo era de Listra. Então, muito provavelmente, a gente tem que entender que nesse período aqui, 45 depois de Cristo, que foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, foi quando Timóteo se converteu, certo? Até aquele momento, as cidades ali da Galácia do Sul, incluindo Listra, não tinha sido ainda levado o evangelho para lá. Lá o que existia era colônias judaicas. Então, essa história de dizer que, em razão da mãe dele, Eunice, e sua avó Lloyd serem eh, ali, que elas de fato eram religiosas e ali, como é que a Bíblia fala aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui para eu não me equivocar. Aqui. Que guarda a fé sem fingimento, a mesma que habitou em Ló de Eunice. Isso fala sobre a formação religiosa de Timóteo, mas não sobre a sua conversão, tá certo? Então a conversão de Timóteo, ela não é de berço, ela muito provavelmente aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele passa em 45 depois de Cristo, mais ou menos, em Listra, tá bom? E não antes disso, como muitas vezes tem se falado por aí, tá bom? Então, superada essa parte do relacionamento aqui mostrado na carta de 2 Timóteo, Paulo também, quando escreve aqui aos Coríntios, ele manda Timóteo lá e ele fala: Olha, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja, né? Então, aqui falando que, reforçando essa questão da conversão. Por quê, Paulinho? Porque quando Paulo fala que Timóteo é o filho dele na fé, Paulo está dizendo que Timóteo se converteu a partir do ministério dele, beleza? Timóteo ele não era só
um amigo, ele não era só um mero cooperador de Paulo, mas ele escreveu 6 cartas junto com Paulo, né. E quem é que fala isso, Paulinho? É a própria Bíblia, tá certo? Então, observe que nos textos de 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses e Filemon, o versículo 1 do capítulo 1 de cada texto, ele, coloca o remetente. E nessa remetente dessas cartas, você vai observar que sempre está incluído Timóteo. Aqui eu coloquei algumas das cartas, né? Não todas. Mas, por exemplo, em 2 Coríntios 1:1 fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ou seja, esses são os autores das cartas. Aqui em Filipenses 1:1 fala Paulo e Timóteo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo, Silvano e Timóteo. Provavelmente esse Silvano aqui é Silas, que fez a segunda viagem missionária junto com Paulo. E observem que é bem apropriado aqui esse contexto, que foram em momentos diferentes, por quê? Observe que Filipenses, Filemon e Colossenses foram escritas no período da primeira prisão de Paulo, no momento que ele estava em Roma preso, já, vamos dizer assim, quase no final da carreira de Paulo. E 2 Coríntios, primeiro e 2 Tessalonicenses, foram escritas. 1 e 2 Tessalonicenses foi escrito na segunda viagem missionária, e 2 Coríntios foi escrita na terceira viagem missionária. Então, assim, todas essas cartas aqui, né, elas são escritas em momentos diferentes. E todos esses momentos, Timóteo estava lá com Paulo, escrevendo na condição de autor junto com ele. Mas Timóteo, ele era também o enviado de Paulo. Como assim, né? É, o, esse texto ele é muito emblemático, né? Porque ele traz algumas características de Timóteo bem importantes, né? Filipenses 2, de 19 a 22. Vamos lá. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, né? Então, aqui a tradução desse de igual sentimento, só tem a tradução do grego aqui no Novo Testamento nesse texto, né? É, tipo meu amigo íntimo aqui, né? Que sinceramente cuido de vossos interesses. Então aqui a Bíblia fala que Timóteo ele estava cuidando, ele iria cuidar dos interesses da igreja de Filipos, né? Então Timóteo cuidava dos interesses da igreja de Deus. E aí Paulo acrescenta, pois todos eles, né? Todos os demais buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, ou seja, mas Timóteo busca o que é de Cristo Jesus. Timóteo busca os interesses da igreja, não busca o seu próprio interesse e busca, além dos interesses da igreja de Deus, ele busca os interesses de Cristo Jesus. E aí no final ele arremata aqui de maneira contundente, Paulo, né, escrevendo os Filipenses, né, junto com Timóteo, inclusive, ele escreve essa carta. E aí ele fala, olha, e conheceis o seu caráter provado, né? Então ele fala, olha, e Timóteo tem um caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai. Então, era de fato amigo íntimo, né? Timóteo. Por fim, aqui a gente tem o martírio de Timóteo, isso não é relatado na Bíblia, tá? É um relato histórico. Ele foi martirizado em 97 depois de Cristo, numa confusão que teve lá em Éfeso. E os restos mortais de Timóteo foram descobertos em 1945 numa igreja, numa catedral, lá em Termoli, na Itália. Durante o período da Segunda Guerra, fizeram umas escavações lá nessa catedral e acharam a lápide de Timóteo, com as descrições lá, e, e os restos mortais de Timóteo hoje estão lá nessa catedral na Itália, em Termoli. O que é que a gente vai ver, né, nessa carta de 1 Timóteo, né? Como um pastor deve portar-se na igreja de Deus, tem essas orientações, como deve se lidar com a sedução das falsas doutrinas, logo no primeiro capítulo, instrução ao povo de Deus sobre o correto relacionamento com as autoridades constituídas, enfrentar os falsos mestres que se afastaram da fé, como tratar pessoas diferentes do rebanho, por exemplo, os idosos, né? Relação com as lideranças da igreja, orientação a empregados, patrões pobres e ricos, né? Então, como o empregado deve tratar o patrão, como o patrão deve tratar o empregado, o lugar da oração na igreja, como escolher líderes, né? Os presbíteros,
diáconos, como a igreja deve enfrentar a assistência social, por exemplo, um cadastro para viúvas, né? Como é a regra para assistir essas viúvas. Então, tudo isso está no livro de 1 Timóteo, uma carta super atual e que vai nos ajudar muito aí para entender como deve ser, da perspectiva bíblica, a rotina dentro da igreja para alguns assuntos. É isso que a gente tinha para hoje, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui muito feliz, muito satisfeito, aprendendo cada dia mais do Senhor, e esse é o nosso objetivo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.